Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o filme Divertidamente 2, que é a maior bilheteria de 2024 até o momento. Eu vou fazer um paralelo do filme com alguns pontos da teoria junguiana que eu enxerguei de conexão quando assisti o filme recentemente. Para minha surpresa, porque eu imaginei que ele ia muito mais numa linha cognitivo-comportamental. Então, diferente dos outros filmes que eu analiso aqui, que eu vou falando parte por parte da história, aqui eu vou me concentrar mais nos aspectos que dá para fazer uma relação com a teoria junguiana. Então, para quem não viu o filme até agora, é inevitável que eu dê alguns spoilers aqui, então estejam avisados. Mas como eu disse, eu também não vou ficar focando em detalhes da história, eu vou falar mais daquilo que dá pra gente relacionar com a teoria do Jung. Então, o filme começa no ponto onde a personagem principal, que é a Riley, tá fazendo 13 anos, então ela tá entrando na adolescência, que é um desses momentos de crise onde o eu precisa passar por uma reorganização. E isso acontece, então, no filme representado por aquela cena daqueles homens entrando ali como funcionários dentro da cabeça da Riley e desorganizando tudo, começando uma reforma, fazendo uma bagunça, deixando tudo meio caótico e as emoções tendo que aprender a lidar com esses novos sistemas de controle. E o que isso representa, então, psicologicamente? O Jung vai dizer que todos os momentos de crise a gente precisa dessa reorganização do eu para lidar com os novos desafios que estão surgindo naquela fase. Então, isso acontece em vários momentos ao longo da vida. Por exemplo, o eu de uma pessoa que é estagiário não é suficiente para lidar com os desafios de uma pessoa que é um profissional pleno. Da mesma forma que o eu de uma pessoa que namora não tem todos os recursos necessários para lidar com os desafios de um casamento, os desafios de ter filho. Então, cada vez que a gente vai dar um passo a mais no nosso desenvolvimento, a gente precisa fazer uma reorganização desse eu, desse senso de eu, para atualizá-lo e lidar com aqueles novos desafios. Então, esse senso de eu no filme, ele é representado por uma estrutura mandálica, né, que são círculos ao redor de um centro. Isso que o Jung vai identificar como a representação de um complexo. E esse senso de eu, então, vai ser formado pelas emoções que vão relacionando várias experiências entre si até formar essa identidade da Riley. Então, como que isso funciona, né? Se a gente parar para pensar, esse processo ele acontece tanto no nível neurológico como no nível psicológico. No nível neurológico, o Jaak Panksepp, que é um neurocientista que fala sobre os sistemas emocionais, ele explica como que as emoções funcionam como categorias de organização que vão gerando padrões adaptativos a partir da interação com as nossas experiências. Então, para deixar mais simples, é como se as emoções fossem categorias que vão ajudando a gente a se orientar no mundo de forma mais eficaz. Então, um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você é uma criança e que você se machuca fazendo uma determinada coisa, colocando o dedo na tomada. Então, como aquilo representa um risco para sua integridade física, aquilo vai ser associado com o medo, que é o sistema emocional que existe justamente para proteger a pessoa de se machucar. Então, ele vai entrar nessa categoria. A partir daquele momento você vai aprender a evitar esse tipo de experiência porque ela ficou associada com medo. Então, aquilo que ficou associado com emoção negativa, a gente joga para longe, a gente tenta evitar. Agora, se você tem uma experiência positiva, por exemplo, você fez algo e você foi elogiado por isso, você se sentiu amado por isso, se sentiu cuidado por isso. Então aquilo entra numa categoria de experiência positiva, que é a emoção do cuidado, e a partir daquele momento você vai tender a repetir aquilo para ter mais daquela experiência. Então você vai aprender a se aproximar daquele tipo de experiência, né? E aí você vai querer aquilo que seja parte da sua identidade, parte da sua conduta habitual. E é assim que você vai formando o seu senso de eu. É isso que as emoções fazem lá no filme. Então, a alegria, ela vai pegando as experiências, que são aquelas bolinhas lá que tem na cabeça da Riley, e ela vai colocando no andar de baixo e formando umas projeções que vão gerando aquela árvore que é o senso de eu. Então, as experiências positivas, ela vai fazendo isso para gerar um senso de eu. Por outro lado, ela pega aquilo que é ruim e ela bota num dispositivo que parece uma mola e ela lança para muito longe, lá para o fundo do inconsciente, como se fosse uma repressão, fazendo esse movimento de
apropriação das experiências positivas e afastamento das experiências negativas. E o eu infantil, no geral, ele se forma dessa maneira, porque a criança, ela tende a buscar aquilo que é confortável e evitar aquilo que é desconfortável. Essa é a marca do eu infantil. O eu infantil, ele busca aquilo que é confortável e evita o que é desconfortável. Então, para uma criança, ela vai estar perfeitamente feliz se você deixar ela o dia inteiro jogando videogame, comendo doce e brincando. Para ela, esse é o dia perfeito. Agora, se um adulto ele passa o dia inteiro dessa maneira, ele se sente inútil, ele se sente incompleto. Para ele, isso não é suficiente. O esforço ele é importante para o bem-estar adulto, mas para o eu imaturo, ele vai sempre querer buscar o conforto e evitar o desconforto. Inclusive, as pessoas imaturas tendem a manter essa característica infantil ao longo da vida. Porque a criança normalmente só faz algum tipo de esforço quando ela é obrigada pelos adultos ou se for por um período curto de tempo para ela voltar para o estado dela de conforto anterior. Então, é isso que a alegria faz com a Riley. Só que chega um ponto onde esse eu infantil ele não é mais suficiente para lidar com os desafios da vida. E aí a gente tem um segundo processo psicológico que acontece em paralelo aqui, que é a formação da persona e da sombra. Então, o que é a persona na teoria junguiana? É a nossa máscara social. É mais ou menos o que aconteceu aqui, então, que eu descrevi. A persona são aquelas características que a gente vai se apropriando delas porque elas são valorizadas. Então, aquilo que a gente faz e ajuda na nossa adaptação social, a gente vai sendo elogiado pelas pessoas por aquilo, a gente sente que aquilo é bem desenvolvido, a gente desenvolve orgulho daquelas características, então a gente adiciona aquilo à nossa persona, à nossa identidade. Agora, no caso da sombra, são aquelas coisas que a gente sente vergonha que a gente fez, que atrapalhou no nosso desempenho social, que a gente foi repreendido quando a gente manifestou, aquelas coisas que a gente sente que são nossas fraquezas, a gente vai querer esconder isso e colocar lá no inconsciente, como a alegria faz no filme. Então aí vai dar origem à sombra, aquilo que fica excluído da consciência. E aí o que acontece? Nos momentos onde a gente passa por essa crise, aquilo que está no inconsciente, que a gente reprimiu, vai voltar, porque pode ser que ali tenha alguma coisa que a gente deixou passar e que ajude a gente a lidar com a situação presente. Pode parecer estranho, mas é como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você tem, de repente, uma chave de fenda que serve para você abrir todos os parafusos que você pegou até agora. Então, você não tem necessidade de mexer na caixa de ferramentas, porque aquela que você tem está abrindo todos os parafusos que você está lidando. Só que se em um determinado momento você encontrar um parafuso que essa chave não abre, aí você vai ter que pegar aquela caixa de ferramenta que está guardada lá embaixo do tanque e começar a fuçar nela até achar alguma ferramenta que funcione. Então, é essa a ideia, né, de por que a gente tem que ir para o inconsciente em tudo aquilo que a gente reprimiu nos momentos de crise para tentar encontrar algo que nos ajude a lidar com aquela situação. Então, a mesma coisa, para pegar um exemplo mais psicológico, se você cresceu num ambiente onde todo mundo era muito educado, muito solícito, pensava nas suas necessidades, de forma que você não tinha que brigar pelo que você quer, porque as pessoas elas tinham consideração por você. Então, você não aprendeu a se impor. Só que aí, de repente, você vai para um ambiente, você cresce, vai trabalhar num lugar, e aí as pessoas são folgadas. E agora você vai ter que aprender a se impor. Só que você não aprendeu isso na infância. Então, quando você tentar fazer isso agora, é provável que isso venha de uma forma muito imatura inicialmente, que você seja excessivo. A primeira vez que você for fazer isso, talvez você grite, talvez você chore, você passe vergonha. E aí, só com o tempo, você vai aprender a fazer isso de uma forma mais equilibrada, mais adequada. Então, é isso que acontece com a ansiedade no filme. Até aquele momento, a Riley, ela só pôde ser ela, aquele eu espontâneo, infantil, que não liga muito para o que os outros pensam dele, não tem muita essa autoconsciência social. Só que chega um determinado momento que essa autoconsciência ela é necessária, que é quando entra a adolescência. Por que isso é necessário aqui? Então a Riley, ela entra num time ali de adolescentes, né, de meninas mais velhas, é um time mais profissional de hóquei, porque ela joga esse esporte. E aí ela vai tentar se comportar como criança ali, fazendo brincadeirinha o tempo todo, dando risada quando dão bronca nela. E
movida pela alegria, né? Só que isso vai gerando problemas para ela e ela percebe que o eu infantil não tá dando mais certo. E aí que a ansiedade toma conta, porque essa ansiedade, ela vem como uma consciência da necessidade de adaptação social. Ela começa a pensar sobre o impacto que ela está causando nos outros, o impacto que ela está causando no ambiente, se ela está agindo de forma adequada ou não. E isso é muito importante para o amadurecimento da personalidade. A pessoa precisa desenvolver essa consciência. Só que, como eu falei, tudo que vem do inconsciente, que não está desenvolvido, surge de forma excessiva, imatura primeiro, né? E é isso que acontece. A ansiedade toma conta de tudo e gera um eu inverso ao do estado anterior. Então, ela é possuída pela sombra. E aí ela fica com aquele padrão ansioso, obcecada com o impacto que ela vai causar nos outros, se ela está sendo adequada ou não. Isso gera outros problemas, crises de ansiedade. E é isso que acontece na adolescência. Como a criança sai daquele mundo infantil, espontâneo da criança, de repente ela desenvolve autoconsciência e aí ela se torna muito preocupada com a impressão que ela está causando no grupo, se os outros estão olhando para ela. O adolescente sempre acha que está todo mundo olhando para ele, então ele sente muita vergonha, é retraído e é muito preocupado com o que os amigos, com o que o grupo dele pensa dele, com as pessoas que ele admira pensa dele. Então ele fica muito receoso em relação a isso. E aí ele desenvolve uma personalidade que pode tentar se moldar tanto ao grupo que sacrifica a própria personalidade, né? E aí a gente cai nesse tipo de problema da ansiedade excessiva que é comum na adolescência. Então é isso que a Riley está passando. Mas por mais que essa atitude de ansiedade dela seja excessiva, não dá simplesmente para ela voltar pro eu infantil que existia antes, porque isso é inadequado também, já se mostrou insuficiente para lidar com os desafios. Então, se ela tentar simplesmente voltar a ser criança, isso seria uma restauração regressiva da persona, ou seja, você tentar usar uma persona anterior para resolver um problema do presente. O Jung vai descrever esse tipo de processo, né, na obra dele. Então, para dar um exemplo mais concreto, que eu já usei algumas vezes aqui no canal, é o exemplo daquela pessoa que tem uma crise de meia-idade, sente que a vida dela ficou meio monótona, que ela está precisando de revitalizar a vida dela, e ela lembra que ela tinha essa vida social mais ativa na adolescência, e ela começa a tentar se comportar de novo como adolescente, para festa, beber, ficar com uma pessoa que é muito mais nova que ela, ou seja, ela está tentando voltar a ser adolescente, fazer essa restauração regressiva, em vez de tentar encontrar uma forma adequada de recuperar essa vitalidade, levando em conta as particularidades da fase do desenvolvimento que ela está. Então, é isso que acontece com a Riley no filme. Ela tem que combinar essas características da ansiedade com o eu infantil espontâneo dela e gerar uma nova persona. Então ela gera uma nova persona através do que o Jung chamou de integração da sombra, que é você pegar essas características da sombra que você pode usar de maneira positiva e integrar no seu eu, e aí ajudar isso a se desenvolver, ajudar isso a gerar o desenvolvimento da personalidade. Então é basicamente assim que o filme se encerra, uma combinação desses dois, né? E é interessante a gente pensar nisso, que o filme, então, ele só vai até esse ponto, onde é a formação de uma persona, de um eu mais maduro, para lidar com os desafios da adolescência. Ele não entra nos conflitos com o inconsciente coletivo, com os arquétipos, com o self, porque isso é uma coisa que vai acontecer mais tarde, depois da segunda metade da vida. Inicialmente, o objetivo é formar um eu mais maduro, capaz de se adaptar socialmente, e é aí que o filme para. Então, o mandala que aparece no filme do Divertidamente não é o self. Aquilo é uma representação do complexo do eu. Todo eu pode ser representado por um mandala, né? Todo complexo pode ser representado por um mandala. Por que é um complexo? São vários conteúdos relacionados entre si ao redor de um centro. Então, o eu também é um complexo, o eu também é um mandala. Só que quando a gente fala do self, ele não é só o centro da consciência. Ele é o centro da psique, consciente e inconsciente. Então, ele é o centro da psique inteira. E por isso que ele precede a existência do eu. Ele é uma coisa mais profunda do que só a consciência do eu, que é o que é tratado nesse filme. Então, se você quiser entender melhor o que é o self, eu fiz um vídeo sobre o arquétipo da criança. Mais ou menos ali no final do vídeo eu foco mais nessa parte do self. E outros vídeos aqui do canal onde eu analiso outros filmes, eu também vou falando sobre essa questão do self, né? Mas basicamente é isso que eu queria falar sobre Divertidamente hoje. Então, se você gostou desse tipo de análise, eu costumo analisar esse tipo de história aqui, por mais que eu foque mais nos clássicos na maior parte do tempo.
Mas se você gostou, então se inscreve, curte, compartilha com pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. E em breve eu volto com mais vídeos aqui no canal. Um abraço!